Queridos amigos e amigas, alegria de estarmos juntos. Hoje é sexta-feira, dia 13 de janeiro. O pessoal costuma dizer, olha, sexta-feira 13, que nada, todos os dias são de sorte, todos os dias são dias. Quem faz a sorte somos nós, e a maior de todas as sortes é estarmos vivos. O azar, sabe o que é? É o ódio, a inveja, isso sim é azar. E o azar também é não seguir Jesus, não ouvir a sua voz, não acolher a sua palavra. Nós somos pessoas de sorte, porque somos pessoas de fé. E olha, quanto mais crescermos na fé, mais teremos vida e vida em plenitude. Então, a alegria de estarmos juntos no Rezando com a Palavra de Deus, neste novo ano de 2023. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra de Deus desta sexta-feira é de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa, e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil de dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, de novo, nesta cena tão propícia, tão bonita, tão inspiradora. Gosto deste Evangelho, gosto também do jeito como Marcos coloca Jesus em movimento, o registro dos movimentos de Jesus. E eu muitas vezes me perguntei por que eu gosto desse movimento, da criatividade, do fazer, de estar aqui, estar lá. Eu gosto disso porque eu tenho dificuldade de lidar com acomodação. Eu acho que ninguém deveria se acomodar. Ninguém deve ser ansioso, mas ninguém deve desistir antes do tempo, antes de tantas tentativas. Então a vida, onde que está a vida, aí deve estar também o dinamismo, o vigor, o querer, o dar o melhor de si, o entregar o melhor de si. Eu entendo a vida a partir disso, e isso também, quando eu leio o Evangelho, eu acabo tendo como pano de fundo esse entendimento, né, de que
Quem segue Jesus não pode seguir de qualquer jeito. Quem segue Jesus de uma forma criativa. E por falar em criatividade, foi isso que aconteceu no relato do Evangelho, logo no início. O que aconteceu? Uma multidão estava na casa onde Jesus estava, ao redor da casa, ninguém conseguia passar, e de repente 4 homens carregando numa cama um paralítico. E como chegar perto onde Jesus estava? Praticamente impossível de chegar perto. O que acontece? Aqueles 4 homens, sabendo de quanto aquele paralítico precisava da cura, eles não podiam perder a oportunidade de se encontrar com Jesus, afinal, ele não ficava todo o tempo aí. Jesus também está. Marcos coloca Jesus em movimento, ele está em deslocamento. Mas o que eles fazem? E é aqui que eu acho tão criativo. Eles vão pelo telhado e descem com a cama, a maca, em frente onde Jesus estava. É claro que como é que eram as casas daquele tempo, como é que é o telhado de uma casa numa região que praticamente é desértica. Então temos que levar tudo em conta tudo isso, porém não podemos minimizar a criatividade, o quanto eles foram criativos, E nesse sentido é que nós vibramos quando vemos assim, hoje é preciso ser muito criativo. Muito. Não esperto. Esperteza caiu de moda faz muito tempo, nunca foi moda esperteza. Mas hoje a gente tem que ser cada vez mais transparente e sincero. E eles desceram com Jesus, com a maca, até Jesus, né? Com a maca, com aquele paralítico. Jesus não curou imediatamente o paralítico. Jesus perdoou os pecados. Nossa, foi um escândalo. Como é que um humano iria perdoar os pecados de outro humano? Por quê? Porque eles não sabiam que era Jesus e eles estavam desconfiados de que Jesus pudesse aprontar alguma coisa, tal, né? Eles ficavam de olho. E Jesus, diante do escândalo deles, que pensaram no íntimo deles, Jesus diz, ok, então o que é mais fácil dizer? Levanta-te e anda para o paralítico, ou dizer, os teus pecados estão perdoados? Jesus faz as duas coisas. E interessante aqui entender simbolicamente, o pecado nos torna paralíticos. O pecado, isto é, eu saber que está errado e fazer da mesma forma, isso depois nos tira a serenidade, nos deixa indiferentes, tira o nosso ânimo. Por que Jesus perdoa os pecados e une isso com a cura? Porque quando a gente se sente em paz, a vida começa a ser diferente. Olha que interessante. Onde tem o pecado, o que está paralisado? O ânimo, a alegria, está paralisada muitas vezes a fidelidade. A pessoa em pecado não sabe o que fazer da vida, não sabe. Então, Jesus faz as duas coisas, faz o mais difícil, que era o perdão dos pecados, que era só Deus, né, que podia fazer isso, e Jesus é Deus, na medida que Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo, e Ele tinha o poder de perdoar os pecados. Depois, lembrem que Ele dá esse poder, né, de perdoar os pecados aos apóstolos. Quando Ele envia os apóstolos, dá o Espírito Santo e diz, olha, tudo que for perdoado na terra será perdoado no céu. E o que não for perdoado na terra não será perdoado no céu. Interessante que a gente diz, não precisa mais se confessar. Pessoal, a falta de confissão, ela também significa uma questão de falta de humildade. Quem é humilde enxerga os seus erros, porque não tem nenhum humano que não seja falho.
Quem não é humilde, isto é, quem é orgulhoso, os erros estão aonde? Sempre nos outros. E a pessoa não reconhece seus erros. Nossa, quanta paralisia nós temos em nossos dias, né? E às vezes em nós também. Vamos pedir que Ele perdoe os nossos pecados e cure a nossa paralisia. Agradeçamos ao Senhor. Ele quer muito bem a cada um de nós. Rezemos com fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde. Que o Senhor nos dê sempre muita paz, muita luz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma ótima sexta-feira 13. Paz e bem. Muita sorte sempre. Santa alegria.